HGBR11 é o novo ETF da Nuasset para renda fixa redeado no dólar de baixo risco. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento. Já comenta para mim se você investe em renda fixa global, internacional e que tipo de instrumento você usa. Esse vídeo aqui vai ter a parte 1 e parte 2. Vou falar aqui primeiro do HGBR11 e no vídeo seguinte o HYBR11 com algumas comparações, tá? Porque senão o vídeo fica muito demorado, eu respeito ao máximo o seu tempo. Então, qual que é a grande ideia aqui desses dois produtos? São exposições à renda fixa internacional, porém com um hedge cambial, tá? E eu vou explicar aqui o porquê que a Nuasset provavelmente optou por causa disso, né? Enfim, eles explicam aqui e levantar aqui alguns riscos e possibilidades do mercado geral e do produto, tá certo? Eu acho que o primeiro ponto aqui é deixar os sinceros parabéns aqui para a Nuasset. Isso é uma coisa que eu gosto muito da proposta deles, não é nem sobre os produtos, é sobre o material publicitário, tá? Cara, espetacular aqui o que eles fazem, que eles preparam. Não deixe lá de conferir. Poucas gestoras, poucas assets fazem isso realmente assim no detalhe, tá? Então, o primeiro ponto aqui pra gente falar um pouquinho sobre o HGBR11 é sobre essa questão do hedge. Só para você entender, né? O HG aqui vem de High Grade e o BR vem de Brasil, né? Então, High Grade é aquilo que tem um alto grau de investimento. O vídeo de amanhã vai ser o High Yield, que é um alto grau de rentabilidade. Mas daí tem mais risco, tá? E ambos estão aí com um hedge em termos aí do dólar, em termos do câmbio. Eles começam explicando um pouquinho sobre a questão do que efetivamente é um hedge. Não é somente você travar o câmbio. O hedge efetivo do mercado financeiro é você fazer a proteção cambial, ou seja, não ficar exposto à oscilação do dólar e do real, ok? Mas também você vai receber aqui o chamado hedge do carrego por conta da estrutura interna de contratos futuros e derivativos, tá? Então, qual que é a grande sacada de fazer um hedge cambial que tem nesses dois produtos? Tem também em alguns produtos do Itaú, que é o concorrente, se não me engano tem o SPX-R11, o T10R, que são títulos públicos do governo americano, salva a memória. A grande vantagem aqui é você não ficar exposto à oscilação do dólar real, mas ganhar um prêmio aí por conta do carrego. Que prêmio é esse? É o chamado aí diferencial das taxas de juros, que tende a ser parecido com a oscilação do câmbio no médio e longo prazo em condições normais de mercado, tá? Então, de forma geral, se você não faz o hedge, ou seja, se você compra um ativo lá no exterior, ou se você tem um ETF nacional que replica um ativo do exterior, que tem a oscilação do dólar embutida, você tem o quê? O retorno local do ativo, ou seja, a oscilação daquele ativo, se é de renda fixa, renda variável, e ainda o movimento cambial. Geralmente, na história recente, o dólar subiu mais do que o real, né? Aqui no Brasil, ele foi de 4 para 5, para 6, então isso ajuda os ativos a se valorizarem. Com o hedge, o que acontece? Esse efeito do dólar, ele não vai impactar na cota do ativo redeado. Então vai ter o retorno local do ativo, ok? Como se fosse numa bolsa do exterior, beleza? E aí você vai ganhar ali como se fosse uma renda fixa embutida, tá? Estou colocando aqui em termos mais palpáveis aqui, mais simplificados. E qual que é a grande sacada de fazer essa estrutura, vamos dizer assim? É reduzir a volatilidade, tá? Isso que eles querem dizer. Debatem um pouquinho aqui na tecla de que hoje em dia está todo mundo exposto ao dólar, é a proposta que as gestoras assumiram na B3. Aqui nesse material da época só tinha, eles comentaram aqui, né? Quase todos, exceto um, incorporam o risco cambial, né? Aí no caso só tinha o SPX-R11, mas aí nesse meio tempo saiu outro, né? Enfim, hoje em dia é a exceção ter ativos redeados. Eu acho que é um pouco disso que eles também querem mostrar aqui. Eles querem trazer produtos diferentes e não a mesmice de coisa, tá? Eles mostram um pouquinho como a volatilidade do real é bem alta aqui em relação a diversas comparações, né? Acho que aqui a gente tem um grupo bem seleto aqui de altíssima volatilidade e aqui eles fazem uma comparação um pouco visual em relação a essa questão da volatilidade. Então, o título do Tesouro 10 anos, ele tem ali a volatilidade de cerca de 7%. E aí, se você adiciona o câmbio, ou seja, o SDBRL embutido ali, a volatilidade sobe para 16%, ou seja, ela mais que dobra, tá? Isso que eles estão tentando explicar aqui nesses slides, tá? É que o mercado financeiro, eu me boto nesse barco junto de culpado, entre aspas. A gente realmente fala que o risco é a volatilidade justamente por conta desses balanços a mais que você vai estar assumindo ter em determinadas estruturas, tá? Então o que eles estão falando aqui é o seguinte, poxa, o ativo sozinho tem essa volatilidade aqui. Se a gente adicionar o câmbio junto, ele tem uma volatilidade muito maior, tá? E esse muito maior é o que motivou eles a fazer esses produtos aqui redeados, tá? Ou seja,
para você não ficar necessariamente exposto ao risco aí. Não é risco, né? A volatilidade do câmbio do dólar, para você conseguir se expor a esses ativos, se isso fizer sentido para você. Outro ponto que não está escrito aqui no PDF, mas que você deve fazer, é deixar o like e se inscrever no canal. Isso é muito, muito importante para os próximos vídeos você acompanhar e seguir conhecendo mais esse mercado de ETFs, tá? Falar um pouquinho aqui da renda fixa americana, então, basicamente um mercado gigantesco, o mercado mais seguro do mundo, o pagador mais seguro do mundo aí é o governo americano, não tem jeito não, tá? Pelo menos até esse momento aqui. Falar um pouquinho sobre o grau de investimento de diversos países, diversas empresas, que é aquela velha história, né? Quando você tem um primo que te paga em dia, você vai pro almoço de família, putz, primo, tô sem dinheiro, posso te pagar depois, aí você paga pra ele, daí, putz, de tarde ainda ele já te manda o Pix. Pô, esse cara, ele é muito confiável na sua opinião, né? Ele já te pagou em dia e tal, cara. Esse cara é confiável, você não tem tanto problema em emprestar dinheiro pra ele, né? Todas as vezes ele sempre te pagou em dia. Mas às vezes tem um outro primo seu, um outro familiar, ou alguém ali que foi convidado de fora, veio de longe, né, do almoço da família, e esse cara também não tinha dinheiro lá na hora pra pagar, né? Aí ele falou, pô, você não me empresta? Aí você falou, putz, não conheço nem esse cara. Tá bom, empresto. Aí passa 2 semanas, o cara já voltou pro interior, você nunca mais viu, você nem lembra mais o nome dele, ele ainda não te pagou. Aí você manda mensagem e tal, enfim. Isso é o tipo de coisa que o mercado financeiro olha. Porque daí esses pagadores, eles até pagam, mas às vezes eles atrasam, às vezes você tem que cobrar um juros maior para ele realmente te emprestar o dinheiro. E aqui, efetivamente, que você começa a ter um pouco da divisão dos dois produtos, né? Então, de novo, estamos olhando aqui o HGBR11, ou seja, o High Grade. High Grade, do inglês, vem de alto grau, né? Alto grau de investimentos. É essa galera aqui, segundo o quadro aqui do PDF. Vocês estão vendo, né? Beleza. A gente olha muito nessa questão aqui do rating, né? O rating das agências, AAA, AAA, AA, A e BBB, né? São as classificações de menor risco, maior grau de investimento. Se eles têm maior confiança, eles não vão exigir aí, ou melhor, você não vai conseguir exigir um prêmio muito alto, tá? Eles geralmente vão te pagar um pouco menos de juros. É a mesma coisa da taxa de juros americana e a taxa de juros brasileira. Por que os americanos têm a taxa de juros em 4%, 1%, historicamente, né, ali no passado? Porque eles não precisam do dinheiro dos outros assim, dessa forma. O pessoal vai deixar o dinheiro lá independente não, né, mas eles vão exigir menos retorno lá do governo americano. Já no Brasil, não. Se o Brasil não tem a taxa de juros alta, os grandes investidores olham, pô, mas o Brasil, cara, o Brasil tem um certo risco, né? Vai que ele não me paga em dia, vai que a inflação pega, vai que tem crise política, de 2 em 2 anos sempre tem, né? Então eles exigem uma taxa de juros maior. Aí aqui justamente tem o BBB- e assim por diante, tá? Tem até os outros em default, que já estão quase quebrados, e aí tem que cuidar. Sabendo disso, existe a diferença aí entre a taxa de juros brasileira e a americana, e isso aqui é importante, tá? Por quê? Quando você vai fazer o hedge através ali dos contratos futuros, cara, isso aqui é bem complexo, tá? Não tenta fazer sozinho, isso aqui é bucha. Por isso que, caso esses produtos façam sentido para você, por isso que é muito mais interessante você comprar via ETF do que fazer sozinho. Você já vai entender o porquê e a complexidade que é. Mas a grande sacada aqui é a diferença entre a nossa Selic aqui do Brasil, 15%, versus o Fed Rate, né, as taxas de juros americanas, lá que está em 4% mais ou menos, é essa diferença que vai ser embutida no hedge de um produto, que tem esse hedge cambial. Então você vai receber lá a oscilação do ETF original, lá dos Estados Unidos, por exemplo, sem a oscilação do dólar, mas acrescido a essa taxa de juros embutida. E aqui a gente tem essas duas linhas, então aqui em cima está o Brasil, aqui embaixo está os Estados Unidos. A gente tem essa área mais achurada aqui, né, mais cinzenta, justamente o diferencial delas, tá? Então, quanto mais alto o diferencial das taxas de juros, maior será ali esse prêmio embutido nesse tipo de produto, nessa estrutura de hedge cambial com derivativos. Cara, esse aqui não é para fazer sozinho, esse aqui realmente tem que ter uma certa expertise, tá? Vocês já vão entender. Então, olhando aqui para o HGBR11, eles mostram aqui basicamente que ele amarra o seguinte: o ETF LQD, que é um ETF lá do exterior, até abrir aqui a lâmina dele, o LQD aqui pega, justamente aqui, títulos corporativos com grau de investimento, de novo, aqueles mais seguros. Em resumo, tá aqui, tá?
São 30 bilhões aí de patrimônio líquido, cara, gigantesco, tá? Então, ativo, assim, astronomicamente imenso em termos de patrimônio líquido. 3 mil emissoras diferentes, você está diversificado, volume gigantesco aí de negociação. E aqui que estão as duas partes bem importantes, na minha opinião, duration efetiva e yield to maturity. Isso aqui é uma gíria um pouco específica. É tipo o yield da carteira. Vamos simplificar aqui algumas coisas. O pessoal falou que os meus vídeos estão muito confusos, eu vou ter que simplificar alguns pontos aqui. Tá? Inclusive, podem dar os feedbacks nos comentários, que é muito importante para que eu ajuste aqui ó, a linguagem, tá? Então vamos lá, duration. Vocês sabem mesmo a regra aqui do Brasil? Poxa, 8 anos é aquela coisa, né? Numa conta de padaria, aquela coisa, se a taxa de juros oscila 1%, você vai multiplicar aqui por 8 anos, esse portfólio tende a oscilar aí 8%, tá? E no caso, pro lado inverso, se a taxa de juros subiu 1%, esse portfólio aqui cai 8%. Claro, né? Isso aqui é uma aproximação, levando a casos mais diretos e imediatos. E justamente aqui tá o yield nesse momento aí que essa carteira na média, aqui não, né, de setembro, né, já mudou um pouquinho, mas você entendeu, né? A carteira na média tá pagando 4,8% de juros, vamos dizer assim, ao ano em dólares. Eles mostram como é que tá o portfólio ali, né, no caso de setembro, de novo, né, cara, espetacular a apresentação aqui da No Asset. Eu até acho que eles fazem uma coisa técnica demais para pessoa física. Eu particularmente gosto muito. Não sei se para pessoa física é técnico demais, mas eu acho espetacular aqui como eles arrumaram tudo, deixaram bonitinho e já mostram, né? Primeiro, a qualidade de crédito que ficou diversificado, aqui o LQD, ou seja, você tem aqui grande parte da carteira concentrada aqui em A e BBB, 3B, né? Que são aqueles graus de alta segurança de investimentos, mas não dá para focar somente nos AAA ou no AA, tá? Por quê? Porque senão você não tem rentabilidade, tá? Você vai ganhar muito pouco juros, não vai nem fazer sentido ter um produto desse. Então eles acabam diversificando a carteira nesses dois carinhas aqui. Cara, tá quase tudo aqui, né? No olho aqui, você olha, deve estar acima de 80%, 90% concentrado nessa faixa. E aí eles conseguem diversificar em termos de setores aqui, ó, diversos setores diversificados, para você também não ficar somente nos bancos, somente nas empresas de tecnologia, né? Assim por diante. E você também tem aqui a diversificação por maturidade, né? Maturidade, de novo, aquele YTM que a gente viu, aquele yield to maturity, é justamente isso aqui. É quanto tempo vai levar ali para os títulos vencerem, tá? Então, a gente tem aqui diversos vencimentos, uma faixa diversa, e na média aqui a gente viu que estava dando aqui os 8 anos, tá? Cara, 8 anos, assim, na minha opinião, é bastante, tá? Tem que ficar um pouco esperto, porque 8 anos já é duration, assim, de similar ao IMAB, por exemplo, tá? Tem uma volatilidadezinha sim, tá? Não é pós-fixado e tranquilidade. E aí, pensando nisso, por conta dessa duration aqui, trazer uma volatilidade grande, pelo que eles amarraram aqui no produto, não é simplesmente o LQD, não é simplesmente aquele ETF de títulos de renda fixa de alto grau de investimento, eles amarraram junto aqui, ó, com títulos soberanos brasileiros. Cara, essa parte aqui eu fiquei um pouco surpreso, tá? Confesso para vocês. Eu já tinha visto os anúncios desse produto e também até falei com o pessoal da No Asset lá em São Paulo, lá na ETF Week, quando eu estava lá. Inclusive eu vou trazê-los para o canal naquela série que a gente vai fazer, né? O ResultaCast, com várias gestoras. Vou trazer várias gestoras e convidados aqui para o canal para bater um papo com eles e responder as perguntas de vocês. Mas aqui eu fiquei um pouco surpreso porque eles realmente amarraram produtos diferentes, né? No caso, isso aqui é quase que uma estrutura, não é híbrida, né? Mas pega aqui diversas exposições. Então você tem o LQD, que é o que a gente já viu ali, a gente já entendeu basicamente que são títulos de alto grau aí de investimento, 30% da carteira, e eles também amarraram aqui, ó, títulos soberanos do Brasil. Então você sabe que o título do Brasil, ele tem mais risco do que aqueles outros, né? Você entendeu essa parte. Qual que é a grande sacada dessa combinação aqui, pelo que eles estão nos dizendo? É justamente aqui você ter essa baixa volatilidade dos títulos brasileiros, são líquidos, ok, beleza? E aí você consegue também ficar exposto a justamente essa ponta internacional, tá? Então, não é simplesmente de uma vez só toda a exposição internacional, tá? Você também está amarrando um pouco com os ativos nacionais. Inclusive, eles trazem aqui essa divisão, vamos dizer assim, de como é que ficou a carteira efetiva, para você entender, tá? De forma um pouquinho mais prática, tentar ser o mais direto possível. Mas é assim que o pessoal faz efetivamente um hedge. Então, o que você tem aqui com 70% praticamente? É justamente aqui a LFT, né? Você tem ali nossos títulos públicos, tá? Segurança, CDI e assim por diante.
E o que você tem aqui com 30%? Justamente o ETF, né, que é o LQD, tá aqui, ó, LQD US Equity, ou seja, aqueles títulos de alto grau de investimento, mas que tem um risco envolvido, não muito grande, mas tem risco, a gente sabe que sempre tem risco. E aí o que eles estão aqui, ó, vendidos na mão, né, vendidos na mesma proporção do ETF, estão vendidos aqui, ó, em dólar futuro, mini dólar futuro, contrato que tem rolagem. Então isso aqui é o que efetivamente vai fazer com que essa estrutura de comprado numa ponta, vendido na outra, né, amarre o diferencial das taxas de juros embutidas ali nesses contratos, nessa estrutura de derivativos, tá? E aí, logicamente, você não consegue cravar com toda certeza que vai ser igual à questão do câmbio, até porque tem rolagem de contrato futuro, tem outras complexidades, tem risco de descolamento indireto de taxa de juros ficar fixa, o câmbio ficar travado, enfim. Mas a grande sacada é tentar reduzir um pouco da volatilidade aqui em relação ao investimento se você comprasse lá fora e ficasse exposto, por exemplo, ao dólar, tá? E lembrando, se você gosta de ETFs, quer aprender a analisar na prática, eles têm o Capital Certo, o nosso manual prático de ETFs e investimentos para você aprender a fazer tudo isso aqui e conseguir investir cada vez de forma mais inteligente, mais tranquila e mais independente. Tá? Se tem interesse, clica na descrição, no comentário fixado para saber mais. Treinamento aí de 8 horinhas, super acessível, feito para todo mundo conseguir aprender sobre isso. Por fim, eles mostram aqui que a grande ideia deles é realmente bater o CDI, tá? Por quê? Porque 70% da carteira está praticamente em CDI, porém, claro, você vai querer sempre buscar aqui uma rentabilidade acima do CDI por conta de assumir um pouquinho mais de risco, tá? Qual que é a grande sacada aqui? Por conta das taxas de juros lá dos Estados Unidos terem subido nos últimos 1, 2, 3 anos aí, fez com que o ativo original, o LQD, perdesse aí um certo valor, né? De novo, a renda fixa, ela não é fixa, então se a taxa de juros sobe, o ativo ele desvaloriza. Isso faz com que dê uma certa segurada no preço dele, assim que a renda fixa funciona, tá? Eles até trazem aqui a comparação bem interessante, olha só. Aqui embaixo a gente tem justamente essa linha do LQD, preço original lá em dólares no caso, tá? Ou seja, a gente percebe como ele meio que parou no tempo, como ele não se valorizou mais, e essas descidas aqui do preço efetivamente é o que dá uma segurada muitas vezes se tivesse um ETF totalmente amarrado por ele. É claro que se as taxas agora, por exemplo, estão tendendo a cair, se elas caem um monte, esse cara volta a andar bastante. E eles ainda trazem aqui, por exemplo, o LQD com o dólar junto, tá? Eu até cheguei a amarrar um pouco disso nas minhas próprias simulações, mas o material dele está tão bom que já fica claro. Então vocês percebem aqui como existe uma correlação, né, entre essa linha aqui de cima e essa aqui de baixo, porque justamente é o LQD, é o mesmo ativo, só que um deles está com o dólar embutido, né? O outro está sem dólar embutido. E de novo, o HGBR11 vai ter ali junto os títulos soberanos do Brasil, né? CDI embutido ali, para tirar a volatilidade. E aqui eles mostram então como ele foi projetado para replicar o índice, tá? Então a ideia aqui no médio e longo prazo vai ser ter uma performance bem parecida com o CDI, salvo aqui alguns momentos. De novo, 30% lá com o LQD, 70% ali de CDI aqui do Brasil mesmo, Selic, e aqui os 30% em dólar futuro vendido para fazer aquele hedge de carrego, tá? Você já vai chegar muito próximo ali ao próprio CDI. E dependendo do momento dos juros, aí que tá, né? Isso aqui tem uma certa complexidade, porque vai depender muito do momento dos juros lá de fora, aqui de dentro, você consegue ter retornos acima do CDI ou então abaixo também, mas assumindo riscos muito, muito baixos. E por fim aqui, tem os dados mais específicos sobre o produto, trazem aqui todo o índice que foi feito, os detalhes gerais, você tem ali a liquidez T+1 e vai considerar que a taxa máxima global aqui na faixa de 0,25%, 0,20% ao ano, tá certo? Esse ETF aqui, ele não paga dividendos, ele tem a tributação nesse momento aqui de 15% de imposto de renda aí sobre o ganho de capital. Já comenta pra mim o que você achou do HGBR11 e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o HYBR11, o irmão parceiro que eles fizeram junto, meio que ao mesmo tempo, porém com uma rentabilidade esperada um pouco maior, mas também com mais risco, tá? Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.